Coronel Francisco Lisboa e o mestre Ataíde. Vocês podem perceber que a sociedade mineradora ela vai ser uma sociedade marcada pela opulência e pelo luxo, claro, das camadas mais abastadas, mas vai ser marcada também por uma grande massa de trabalhadores escravos, libertos, não escravizados, também pobres, né, os desclassificados do ouro. Então vai ser uma sociedade marcada por essa desigualdade. Porém, no topo dessas camadas, onde essa riqueza flui, ela existe, vai se desenvolver um novo modelo artístico, né? Uma sociedade artística, talvez que em lugar nenhum no mundo tenha se desenvolvido num tão curto espaço de tempo. Em 50 anos vai ser formado uma estrutura, um modelo artístico diferente, que é o barroco mineiro. O barroco nas artes plásticas e visuais e, em paralelo, o arcadismo na literatura, o arcadismo brasileiro. Então, é um modelo que vai se criar nesse momento, são dois modelos que vão influenciar a gente diretamente. Nessa imagem que nós podemos acompanhar aqui, é a imagem do teto da igreja de São Francisco de Assis, de ouro preto. Ela foi pintada no século XVIII pelo mestre Ataíde, um dos grandes pintores do nosso barroco. Reparem que é a Assunção de Nossa Senhora, ou seja, a subida aos céus de Nossa Senhora. Reparem na profundidade que ele dá na imagem. Isso é uma pintura feita no teto da igreja, as inscrições aqui em latim, né, uma oração à Nossa Senhora, e aqui você vê todo em azul, que são as cores da Nossa Senhora, e aqui os pilares remontando ao modelo greco-romano, e ela sendo alçada aos céus com os anjos. É uma pintura muito interessante, que dá uma sensação de profundidade, de ângulo e ao mesmo tempo, de devoção religiosa, que era uma das características do barroco mineiro. Era uma extrema devoção religiosa e uma ligação completa com o sagrado, com o misticismo, né? Então você tinha uma ligação muito forte com a religiosidade. E é claro, naquele momento a religiosidade que prevalecia no Brasil era a religiosidade católica de matriz europeia. Claro, você tinha os negros que praticavam essa religiosidade africana de forma escondida e de forma também sincrética, ou seja, misturando a religiosidade católica com a religiosidade africana. Aqui vocês têm também a talha, ou seja, o entalhe da Capela Mor da Igreja Nossa Senhora do Pilar, também em ouro preto, né, do século XVIII, feita por um outro artista, Francisco Xavier de Brito. Essa igreja consta que é uma das igrejas que tem maior volume de ouro dentro dela, de folha de ouro incrustado nos entalhes no Brasil. Né. Mas eu queria destacar também a frente da igreja de São Francisco de Assis, de ouro preto, a mesma igreja da primeira imagem, que é um desenho de Antônio Francisco Lisboa, ou Aleijadinho, né? Ela é considerada uma das igrejas, uma das obras-primas dele, né? Antônio Francisco Lisboa, ele era filho de um escultor, Manuel Francisco Lisboa, com uma parda, com uma negra liberta. E ele nasceu e aprendeu junto ao pai, junto ao ofício do pai, a pintura, a arquitetura, a esculpir santos. E se tornou um dos cânones do nosso barroco, um dos grandes pintores, arquitetos e escultores brasileiro, né? Ele vai esculpir inúmeras imagens, né, marcadas pelos olhos amendoados, e vai desenhar inúmeras igrejas daquela época, sendo essa daí uma delas, que ele vai, em conjunto com o mestre Ataíde, vão decorar também internamente. Né? Ele ganha esse apelido de Aleijadinho porque ele, ao longo da vida, ele desenvolve uma deformidade nas mãos e nos pés. Não se sabe qual doença que ele teria tido, mas ele vai se deformando, né? A mão, o pé,
E há relatos de que no final da vida ele esculpia e pintava com os cinzéis, os pincéis amarrados no pulso, né? Tamanho desejo de produzir arte que ele tinha. E ele vai fazer inúmeras obras-primas. Essas obras-primas todas estão concentradas basicamente nas cidades históricas de Minas, né? Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, Mariana, Sabará, Congonhas do Campo, onde estão os profetas, que vai fazer com que esse modelo arquitetônico, esse modelo artístico, seja um modelo genuinamente brasileiro. Apesar de ter inspiração europeia, ele é genuinamente brasileiro e é valorizado em todo o mundo, ao ponto de nós termos aí a cidade de Ouro Preto sendo tombada como patrimônio histórico natural mundial pela Unesco em 1981, né, e ela sendo preservada dessa forma como patrimônio histórico mundial. Tá certo? Um grande abraço a todos vocês, fiquem bem, respeitem a quarentena.